Resumo sobre Código de Ética Profissional do Serviço Público para ICMBio. Conceito e importância. O Código de Ética do Serviço Público é um conjunto de normas e princípios que regulamentam a conduta ética dos servidores públicos. Ele estabelece diretrizes para garantir que as ações e decisões sejam pautadas na legalidade, moralidade, eficiência e transparência, visando o bem comum e a confiança da sociedade no setor público. Princípios fundamentais. Moralidade. A legalidade deve ser acompanhada pela moralidade, que exige equilíbrio entre a finalidade do ato e sua legalidade. Publicidade. A transparência dos atos administrativos é essencial, salvo casos previstos em lei que demandem sigilo. Impessoalidade. A administração deve ser imparcial, buscando atender ao interesse público sem favorecimentos. Eficiência. A atuação pública deve buscar o melhor resultado possível com os recursos disponíveis. Regras deontológicas. O servidor não deve usar o cargo para obter benefícios pessoais ou para terceiros. A moralidade administrativa é um requisito para a validade dos atos públicos. A publicidade é requisito de eficácia dos atos, salvo em casos de sigilo devidamente justificado. A omissão de informações ao público é uma infração ética grave. É vedado ao servidor público utilizar informações privilegiadas em benefício próprio. Alterar ou deturpar documentos. Exercer atividades que prejudiquem a dignidade ou a ética pública. Deveres do servidor público: prestar contas de sua gestão com transparência e responsabilidade. Atender com presteza e urbanidade às demandas do público. Exercer as funções com eficiência, moralidade e foco no interesse coletivo. Sanções éticas. A principal penalidade aplicada pela Comissão de Ética é a censura ética, que visa orientar e corrigir condutas inadequadas. Questões 20 em 10 sobre Código de Ética Profissional do Serviço Público. Questão 1. O Código de Ética estabelece que a moralidade é um requisito para a validade dos atos administrativos. Resposta: certo. Comentário: a moralidade deve acompanhar a legalidade, garantindo equilíbrio e ética nas ações públicas. Questão 2. A publicidade dos atos administrativos é sempre obrigatória, sem exceções. Resposta: errado. Comentário: existem casos previstos em lei, como segurança nacional, que justificam o sigilo. Questão 3. É vedado ao servidor público usar informações privilegiadas em benefício próprio. Resposta: certo. Comentário: o uso de informações internas para fins pessoais é uma infração ética grave. Questão 4. A impessoalidade exige que o servidor atue de forma imparcial, sem favorecimentos. Resposta: certo. Comentário: esse princípio garante que as decisões públicas atendam ao interesse coletivo. Questão 5. A eficiência administrativa significa atingir os melhores resultados com os recursos disponíveis. Resposta: certo. Comentário: a eficiência é essencial para o uso responsável dos recursos públicos. Questão 6. O Código de Ética permite que o servidor público altere documentos desde que seja em benefício da administração. Resposta: errado. Comentário: alterar ou deturpar documentos é vedado em qualquer circunstância. Questão 7. A censura ética é a principal sanção prevista no Código de Ética. Resposta: certo. Comentário: a censura visa corrigir e orientar condutas inadequadas dos servidores. Questão 8. O servidor deve prestar contas dos bens e valores sob sua responsabilidade. Resposta: certo. Comentário: a prestação de contas é um dever essencial para garantir a transparência e a confiança. Questão 9. A omissão de informações ao público é permitida quando evita prejuízos à administração pública. Resposta: errado. Comentário: o servidor tem o dever de informar o público, salvo casos de sigilo previstos em lei. Questão 10. O princípio da eficiência se aplica apenas às atividades operacionais do serviço público. Resposta: errado. Comentário: a eficiência deve ser observada em todas as esferas e atividades do serviço público. Questão 11. A moralidade administrativa está relacionada ao equilíbrio entre a finalidade do ato e a legalidade. Resposta: certo. Comentário: a moralidade vai além da legalidade, exigindo que os atos sejam justos e éticos. Questão 12. O servidor público pode usar seu cargo para obter vantagens para familiares. Resposta: errado.
Comentário: o uso do cargo para benefícios pessoais ou de terceiros é expressamente proibido. Questão 13. A publicidade dos atos administrativos é um requisito de eficácia, salvo nos casos de sigilo justificado. Resposta: certo. Comentário: a publicidade promove transparência e permite o controle social. Questão 14. A eficiência no serviço público pode ser sacrificada para atender a interesses individuais. Resposta: errado. Comentário: o serviço público deve priorizar o interesse coletivo e o uso eficiente dos recursos. Questão 15. O Código de Ética aplica-se apenas aos servidores estatutários da administração direta. Resposta: errado. Comentário: aplica-se também aos empregados públicos e servidores da administração indireta. Questão 16. A censura ética é aplicada para punir o servidor por ações que contrariem os princípios do Código de Ética. Resposta: certo. Comentário: a censura busca corrigir e orientar condutas incompatíveis com o serviço público. Questão 17. A impessoalidade garante que as decisões administrativas sejam justas e imparciais. Resposta: certo. Comentário: esse princípio evita favoritismos e prioriza o interesse público. Questão 18. O servidor pode negar atendimento a um cidadão que apresente comportamento inadequado. Resposta: errado. Comentário: o servidor deve tratar todos com urbanidade, independente do comportamento. Questão 19. A publicidade dos atos administrativos contribui para a transparência e a fiscalização pública. Resposta: certo. Comentário: a transparência é essencial para a confiança e o controle social. Questão 20. O Código de Ética exclui a aplicação de penalidades a servidores da administração indireta. Resposta: errado. Comentário: o Código aplica-se a todos os servidores e empregados públicos, diretos ou indiretos.